Queridos irmãos, abram suas Bíblias na segunda carta que escreveu Paulo aos Coríntios. Portanto, segunda Coríntios, capítulo 4, vamos ler dos versículos 7 até o 18. Eu estava para hoje à noite preparando outra palavra, e algo me incomodava, dizendo que não era exatamente sobre aquilo que eu deveria falar. E aí fiquei pensando, orando, buscando, e Deus me levou a uma mensagem que eu já havia pregado aqui alguns anos atrás, também na congregação, nas nossas congregações. Não lembro exatamente que data, mas que é uma mensagem que queimou assim de uma forma muito viva em meu coração nesse dia. Com certeza Deus quer falar aos nossos corações. Sabe por quê? Quando a gente vem para a igreja ouvir a palavra de Deus e estamos com o coração aberto, a palavra de Deus pregada é como uma espingarda espalha-chumbo. Sabe, você de repente tem uma palavra, um tópico da mensagem que tocou num coração de um irmão aqui, outro ali. Num outro momento da pregação, Deus falou ao coração de outra pessoa e assim por diante. E quando estamos com ouvidos abertos e corações abertos, Deus tem grandes coisas a fazer através do mistério. Paulo chama, apóstolo Paulo, mistério da pregação. Então vamos ler capítulo 4, versículos 7 em diante. Diz o texto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante, as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, das que se não veem. Porque as que se veem são temporais, isto é, passageiras para esse tempo. E as que se não veem são eternas. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra venha trazer novo ânimo, nova vida. A Tua palavra venha tocar em nossas mentes, corações. Saiamos daqui edificados, confortados. Saiamos daqui tocados, ministrados, renovados, cheios do Senhor, para mais uma semana que se inicia. E mais um mês que estamos iniciando, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. O poder de Deus nas fragilidades humanas. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz, um escritor, que ele levanta o telhado da igreja para que se torne pública a vida da igreja, o que é uma comunidade cristã de fato. Mas quando ele levanta, quando ele escreve a segunda carta, ele levanta o telhado da sua vida, do ministério apostólico, missionário, para que o mundo veja
quais são os dilemas, as situações complicadas pela qual o apóstolo Paulo está passando. No capítulo 1, Paulo escreve da sua relação com a igreja de Corinto. No capítulo 2, Paulo escreve sobre o seu ministério apostólico. Quando chega no capítulo 3, ele escreve sobre as relações do velho e do novo pacto. Mas quando chega no capítulo 4, ele chega no ápice dessa epístola, no ponto culminante, quando fala das relações entre o poder de Deus e as fragilidades humanas. E isso não é somente para o apóstolo Paulo, é para todos nós que servimos a Deus. Todos nós, cristãos, podemos nos encontrar neste capítulo 4 da epístola. Aqui que ele fala das possibilidades de convivência dos elementos divinos com as mazelas humanas. E muitas vezes nós perguntamos isso: por que Deus me usa? Ou será que Deus se interessa em me usar ou na sua obra? E a resposta eu e você temos aqui nesse texto bíblico. Aqui Paulo fala como Deus pode confundir aqueles que se julgam sábios, aqueles que se julgam grandes aos seus próprios olhos, e como Deus pode usar os fracos, os débeis, aqueles que nós menos imaginaríamos que Deus iria usar. É aqui que ele fala sobre isso, é no capítulo 4, que ele vai mostrando alguns contrastes. E o primeiro desses contrastes que Paulo mostra é que existem tesouros preciosos em vasos de barro. Veja bem, nós vivemos numa sociedade que cultua o ego. Cada vez mais se vende a embalagem do ser humano, a imagem do ser humano. Existem pessoas que veneram o corpo e passam 8 horas na academia. Existem pessoas que divinizam a beleza e querem estar de bem consigo mesmo e com os outros. Escute isso: o Brasil é o 2º país do mundo em implantes de silicone. A cada mês são milhares e milhares. Uma dica para os rapazes da igreja, né? Quando começar a namorar, pergunte se a moça que você vai namorar é de verdade mesmo ou é uma escultura de silicone, né? Porque está desse jeito a sociedade. E Paulo está dizendo que a embalagem pouco importa para Deus. Deus tem tesouros preciosos em vasos de barro. O vaso de barro que Paulo se refere não é, na realidade, somente o corpo físico, mas a vivência inteira, com as suas mazelas, com os seus problemas, com a sua mortalidade, com os problemas emocionais. Paulo usa termos tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do conteúdo tem que ser evidente, notável, se a embalagem permitir. A embalagem precisa ser frágil para que a excelência, aquilo que está dentro, se manifeste. Aliás, a palavra excelência no grego é upérbole, que tem a seguinte conotação: algo tão excelente que transcende, que extravasa, que foge até da embalagem. E, amados, quando Paulo escreve sobre isso, talvez ele esteja lembrando de como é a arte dos perfumistas. Na antiguidade, os perfumistas tinham os melhores perfumes em vasos de alabastro, isto é, um tipo de mármore, e eles eram selados. Esses perfumes custavam caro, era uma fortuna cada um daqueles perfumes. Pois bem, mas quando havia um lançamento de um perfume e o perfumista queria fazer a propaganda daquele perfume, primeiramente, as primeiras embalagens ele colocava em vasos de barro e até deixava sem a tampinha, para que alguém chegando na casa do perfumista sentisse o aroma e dissesse: eu quero desse perfume que está exalando no ar, é esse que eu quero levar.
E aí então, conseguia ele fazer bons negócios, porque a embalagem era frágil. Com isso, Paulo quer dizer que alabastros de mármore não interessam muito ao evangelho, mas sim vasos de barro, para que o evangelho seja sentido, para que ele seja aceito. E Deus usa pessoas com fragilidades, para que se torne evidente que é Deus que está usando, que aquilo que está exalando vem do Senhor, aquilo que está acontecendo vem de Deus. Quando nós olhamos para a história desses homens que marcaram época no cristianismo, como por exemplo William Carey, um homem que sofreu demais, sofreu privações econômicas grandes, sofreu com a sua esposa, que era doente, esquizofrênica, e chegou épocas do seu ministério missionário que ele quase não conseguia cumprir com as suas obrigações como missionário, mas ele se torna grande nas mãos de Deus. Deus o usa poderosamente, e ele é chamado, aliás, de o pai das missões modernas. Outro grande missionário, este foi para a África, David Livingstone. Conta a história que Livingstone tinha sérios problemas de saúde, inclusive tinha um braço que ele não podia mover. E dessa forma ele implanta inúmeras igrejas no interior da África, agências missionárias, lugares, postos de saúde e assim por diante. George Matheson, pregador, compositor de hinos, era cego. A pessoa que mais compôs hinos no meio evangélico é Fanny Crosby. Era cega também e sofria muito com os pulmões. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, era depressivo e por vezes os diáconos começavam o culto no auditório, na igreja, no chamado Tabernáculo de Londres, e aí viam que ele não chegava para pregar, e eles já sabiam o que precisavam fazer. Eles se juntavam, corriam no apartamento dele para ajudá-lo a trocar de roupa, levantar da cama e dizer: vamos lá, você precisa pregar a palavra de Deus, existe uma multidão lá para ouvir você pregar, Spurgeon. E ele ia, de uma forma muito frágil, subia ao púlpito e Deus o usava poderosamente. Milhares de pessoas foram frutos do ministério deste pregador. E eu fico imaginando, se fossem homens perfeitos, heróis, que mérito haveria para a unção divina, para o agir de Deus, se o mérito poderia ser dado à capacidade humana? Um exterior fragilizado faz com que as pessoas pensem: é só pela graça de Deus, é só pelo poder de Deus. E é nesse contexto também que Paulo diz que Deus costuma confundir a gente. Por vezes, nós achamos que temos a primazia de fazer aquilo que Deus quer fazer, porque temos os melhores vasos de alabastro, temos a excelência, e Deus vai usar vasos de barro. O pastor e missionário Ronaldo Lidório, que hoje é considerado o maior missiólogo brasileiro, ele teve a oportunidade de trabalhar entre algumas tribos na África, e lá em Gana ele traduziu a Bíblia para a língua concomba, uma tribo que não tinha nenhuma presença evangélica e não tinha pastores, também não tinha igreja e também não tinha a Bíblia traduzido no seu idioma. E lá pelo ano de 1998, eles localizaram uma tribo dos concombas, uma aldeia, e disseram: nós vamos para lá, vamos evangelizar, vamos cultuar a Deus. Então eles montaram toda a estratégia, aprenderam a falar a língua, fizeram o seguinte: mandaram uma equipe de evangelistas para fazer um pré-evangelismo, para começar a falar
dos princípios mais básicos da fé. Prepararam 5 grupos de louvor para passarem lá um final de semana, pregando, cantando, levando a palavra de Deus. Os evangelistas passaram convidando habitante por habitante. Chegou no dia do culto, um domingo pela manhã, havia pelo menos 400 concombas assentados debaixo da árvore. E eles cantaram, louvaram a Deus, oraram. E o pastor Ronaldo Lidório começou a pregar a palavra de Deus por mais ou menos 1h30, mostrando o plano de Deus, o projeto de Deus para o ser humano, mostrando a pregação que os missionários chamam de pregação cronológica da Bíblia. E aí vieram os testemunhos. No momento que se achou melhor, foi feito um apelo para quem entregaria naquele dia a sua vida para Jesus. Mas, como foi a surpresa que somente uma viúva e 3 adolescentes vieram para dizer: entregamos a vida para Jesus. Só que a viúva, na cultura concomba, não tem voz nenhuma na sociedade. A viúva não pode falar nada. E também os adolescentes, da mesma forma, não são respeitados. Enquanto não atingem a maioridade, não tem voz nenhuma. E aquela senhora viúva foi a única que entregou a vida para Jesus, os adolescentes também, aliás. Então 4 pessoas. E toda a equipe voltou arrasada, pensando assim: poxa, onde nós erramos? O que mais poderia ser feito e não foi feito nessa investida missionária? E Ronaldo Lidório ficou triste, abatido, cabisbaixo com isso, naturalmente, toda a equipe de missionários. Mas de repente lá um dia, no meio da semana, chega um dos evangelistas correndo e diz assim: o senhor não sabe o que aconteceu? Aquela viúva, a Mina, ela no dia seguinte, ela foi de casa em casa, foi de moradia em moradia, chamando a atenção daquele povo, puxando a orelha deles, indignada, dizendo: viu o que vocês fizeram com os missionários? Vocês tinham que ter aceitado a Jesus, tinham que ter entregue a vida para Jesus. E ela foi falando, e ela ficou sem dormir e sem comer 2 dias, até que terminasse de visitar todas as casas. E interessante que aí 67 pessoas entregaram a vida para Jesus. E aí toda a equipe de missionários voltou, e a igreja começou com os 67. É interessante, e aí ele termina essa história dizendo: eu pensava que Deus ia me usar. Eu pensava que eu era a melhor pessoa para trazer os concombas para Cristo. Mas Deus usa uma viúva que na cultura deles não podia nem falar em público. Mas hoje, esta tribo inteira serve a Jesus. São igrejas grandes já, com a Bíblia traduzida, e tudo começou desta forma. Isso me faz lembrar a Igreja Metodista de Laranjeiras do Sul. Eu sou muito amigo do pastor que esteve lá décadas atrás, hoje ele está em Campinas, o pastor Márcio Aurélio. E ele conta uma história muito interessante. Ele diz o seguinte, que quando ele foi nomeado para assumir os trabalhos da igreja, a igreja era muito pequena. Tinha lá 8 membros e 2 ou 3 frequentadores a mais. Uma igreja muito pequena, num lugar muito impróprio, numa baixada, um lugar muito tímido. E ele ficava muito preocupado com isso. E ele orava dizendo: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Qual vai ser a estratégia? O que eu devo fazer? E é interessante que o eu ficou para trás. Sabe o que aconteceu? Converteu-se um homem, um ex-policial chamado Silvio, o seu Silvio. Mas o seu Silvio era um cara assim, meio violento, né? Bravo, andava armado, envolvia-se em tudo que era encrenca na cidade,
se tivesse uma briga, de algum jeito ia aparecer o nome do seu Silvio. E o seu Silvio era temido por alguns. Mas ele foi para a igreja, entregou a vida para Jesus, e de repente o pastor Márcio começou a ver que muita gente começou a ir para a igreja. E o seu Silvio tinha uma Brasília, ele pegava aquela Brasília assim, uma meia hora antes do culto, fazia uma viagem para um lado da cidade, vinha, trazia. Fazia outra viagem, trazia Brasília cheia e tal. E aqueles que tinham carro e ele convidava, ele ficava na porta para ver se a pessoa chegava, vinha mesmo. O cara prometia para ele, eu vou no culto, então quero ver se você vai mesmo. E ele ficava lá na porta, né? E depois, pastor Márcio descobriu que ele ameaçava as pessoas. Tipo assim, você tem encrenca comigo, se você não vier na minha igreja, nós vamos acertar isso depois. Então o pessoal vinha, ficava assim, né? Marcava a presença com o seu Silvio e ficava ali. Aí, com muito jeito, pastor Márcio, e a igreja crescendo, gente vindo, e agora já tinha gente para batizar e tal, já tinha gente para tocar, e o seu Silvio lá, né? Aí o seu Silvio era fanhoso. Pastor Márcio um dia falou, com muito jeito assim, com medo na verdade, falou, seu Silvio, o senhor acha que é um bom negócio? Você acha que é coerente, né? Que as pessoas venham para a igreja por medo do senhor? Daí ele falou assim, pastor Márcio, eles vêm por medo, mas fica por amor. Olha que coisa. E ficavam mesmo. Essa igreja foi crescendo. Quando o pastor Márcio saiu de lá, tinha 400 membros. Uma cidade pequena, interiorana. Sabe, tanto aquela senhora viúva como o seu Silvio, lá de Laranjeiras do Sul, Deus não está interessado na embalagem. Ele usa quem Ele quer usar. Para que fique muito claro que a glória é dele. Então fica aqui uma primeira advertência. Cuidado, você pode se decepcionar quando supervaloriza a embalagem e não o conteúdo do evangelho. Mas um segundo contraste Paulo nos mostra para tentar explicar esse mistério do habitar de Deus no meio das fraquezas humanas. E esse contraste é o homem exterior corrompido versus homem interior renovado. Veja comigo o versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A tentativa de compreender a relação homem interior e homem exterior é muito antiga. E muitos erros já se cometeram pensando nisso. Por exemplo, os filósofos gregos diziam que o exterior é o reflexo do interior. E isso não é verdade. No seu trabalho, A Origem das Espécies, de 1859, Charles Darwin dizia o seguinte, que as fraquezas que se mostram no exterior humano são reflexos do interior mau. E a própria natureza vai selecionando pessoas e colocando pessoas em níveis diferentes, justamente porque o exterior reflete o que é o interior. E isso também não é verdade. Para piorar essa sequência, vem Adolf Hitler, que dizia o seguinte, que tinha que eliminar todos os que não fossem fisicamente, moralmente, intelectualmente perfeitos, porque eles não mereceriam viver. O exterior era apenas o reflexo do que era o interior. Allan Kardec defendeu a ideia de que as imperfeições físicas, morais, intelectuais são karmas, são cargas pelas quais o ser humano deve passar para pagar pecados da vida anterior. E os judeus não pensavam muito distante disso. Eles achavam o seguinte, no Velho Testamento, que toda a expressão de saúde, bem-estar
toda expressão de prosperidade, de conforto, tinha a ver com a presença de Deus. E qualquer expressão de fraqueza, de doença, de dor, de desarticulação da vida, qualquer problema relacionado à vida financeira tinha a ver com a ausência de Deus. E aí então, como resolver essa relação tão complicada que vem de tanto tempo? Mas no Novo Testamento isso fica muito claro, principalmente quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: o interior não depende do exterior. Se você está vivendo em Cristo, se você está amando Jesus, o seu exterior pode estar enfermo, o seu exterior pode estar desvanecido, o seu exterior, o homem exterior pode estar desprovido de atributos, de riquezas, mas o homem interior está sendo renovado, a paz absoluta está aqui dentro, Jesus está enchendo o coração, as virtudes dos céus estão presentes, independente do exterior. Há uma sentença atribuída ao escultor Miguel Ângelo, que diz: quanto mais se gasta o mármore, tanto mais cresce a estátua. Isso cabe muito bem nesse texto. Quanto mais o homem exterior se desgasta, o homem interior vai sendo renovado. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E se você acha que Deus não pode te usar por causa dos seus atributos exteriores, está muito enganado. Deus pode e quer te usar, e não depende disso. Aleluia. Uma segunda advertência então: cuidado, se os seus valores mais nobres estão ligados a conforto, segurança, status, força, isso tudo é fútil, porque pode se dissipar. Deus valoriza o homem interior, o ser interior. O terceiro contraste para explicar essa relação de como Deus pode habitar nas fragilidades humanas diz respeito à tribulação presente e à glória futura. Versículo 17: portanto não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória acima de toda comparação. Paulo está escrevendo aos cristãos maduros, cristãos que estão indo até as últimas consequências para manter a sua fé, e alguns sendo martirizados por isso. Mas também está escrevendo a cristãos imaturos, aqueles que se assustam quando as coisas não estão dando certo, aqueles que questionam a fé cristã, dizendo: se Deus é poderoso, por que eu estou sofrendo a perseguição do Império Romano? Se Deus é o Senhor da igreja, por que estamos sofrendo com martírio? Se Deus está à frente das nossas vidas, por quê? Por quê? Por quê? Não é isso que nós pensamos quando estamos enfrentando lutas, provações? É isso que nós pensamos. E Paulo está dizendo: essa tribulação é momentânea, ela é só do momento, porque nós estamos esperando uma glória eterna, que essa sim tem um peso, essa sim é para sempre, é eterna. A palavra tribulação no grego, tríplices, significa o seguinte: vem do meio artesanal, da agricultura dos gregos e romanos. Eles colhiam o trigo e precisavam então debulhar o trigo, precisavam bater o trigo para o trigo sair das espigas, né? Então eles faziam o seguinte: colocavam uma madeira grande no chão, com muitos pregos virados para cima, pegavam um feixe de trigo
e batiam e puxavam, batiam e puxavam. E aí os grãozinhos de trigo iam todos ficando ali, até que ficasse aquele feixe limpo, trocavam, faziam a mesma coisa. E o apóstolo Paulo está dizendo que ao longo da vida, nós os cristãos, nós os humanos, passamos pelos nossos momentos de tribulação. E esses momentos não são eternos, mas a glória que nós estamos esperando, essa é eterna. Aleluia. Então, passa pela tribulação, por exemplo, o jovem que é ridicularizado na faculdade pelos colegas, porque ele não pactua com as mesmas práticas, com o mesmo estilo de moralidade, isso é tribulação. Passa pela tribulação o vendedor que, para ser honesto, precisa perder negócios, isso é tribulação. Passa pela tribulação a esposa que, apesar de servir a Deus, amar a Jesus, sofre tanto porque o esposo a reprova, em servir a Cristo não aprova, faz pressão para que ela deixe a igreja. Isso é tribulação. Mas o conforto é que a glória que nos há de ser revelada é maior do que toda tribulação. Isso faz com que a gente acredite que estamos vivendo em vasos de barro, mas com um excelente conteúdo, que tem a ver com a eternidade, tem a ver com o tempo que nós estaremos com Deus, pela eternidade, e não com esse tempo aqui. É por isso que Pedro adverte na sua epístola, capítulo 1, 1 Pedro, versículos 6 e 7, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, perdure em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As tribulações que dizem respeito ao vaso de barro são momentâneas. Nós temos como conteúdo uma glória eterna. Aleluia. E fica uma terceira advertência: não se ache mais forte ou menos forte com base nas tribulações ou ausência delas. Aliás, dizem que as mais belas joias de Deus são feitas de cristais de lágrimas. Se alguém está passando tribulação, que o seu coração seja consolado em Deus com essas palavras. Um quarto e último contraste: valores temporais e valores eternos também explicam o porquê Deus convive com as dificuldades humanas, com as fragilidades humanas. Isso está no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. As conquistas relevantes para o cristão estarão sempre no campo do eterno, no âmbito do invisível. Conquistas humanas, cristãos têm, ímpios têm. Pessoas que conhecem a Cristo têm sucesso. Hoje, nós não podemos nem redefinir a palavra sucesso. Ela ficou tão banal, tão fútil. Antigamente, o que se dizia que era um homem de sucesso? Homem de sucesso é aquele que mantinha a família unida, trabalhava, tinha uma boa reputação na sociedade, era aquele que, com o seu dia a dia, mantinha o seu lar, é aquele que era respeitado. Esse era um homem de sucesso. Hoje em dia, algumas pessoas que arrebentam a vida com a imoralidade, com os vícios, mas só porque têm um pouco a mais de dinheiro, são chamados de homens de sucesso. Então esse conceito também é frágil. Mas a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19,
E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então somos os mais infelizes dentre os homens. Porque quanto mais focamos o visível, o terreno, o temporário, o temporal, menos nós temos energia, menos nós nos importamos com as coisas dos céus, com as coisas eternas, com os valores eternos. A ordem da palavra de Deus é viver o hoje na perspectiva da eternidade, viver na terra com a perspectiva dos céus. É por isso que o apóstolo Paulo adverte em Colossenses 3, 1-3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui, da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Os nossos valores maiores estão lá, na eternidade. É por isso que devemos levantar os nossos olhos e olhar para as coisas dos céus. Que o nosso coração esteja lá, que a nossa vida esteja lá. Vivamos o presente na perspectiva do eterno, o presente na perspectiva do céu. Eis a diferença entre valores temporais e valores eternos. Há algo que gostaria de pontuar nesse momento, é que Jesus conhece quais são esses valores. Nada impressiona Deus, títulos, troféus desta vida. Rousseau Shedd diz: o carpinteiro olha direto nos corações e vasculha a sua alma, e é justamente neste campo que ele te avalia, se você é fiel ou não. As circunstâncias momentâneas não podem dizer, os sucessos humanos não podem dizer, não podem definir se Deus está presente ou não na sua vida, mas sim os valores eternos. Então fica uma última advertência: se os seus maiores valores são terrenos, materiais, seculares, você ainda está alimentando as fragilidades humanas, porque isso tudo pode decepcionar o ser humano a qualquer momento. Então levante os olhos e busque as coisas lá do alto. Aleluia. Existem circunstâncias nas quais nos julgamos fortes, infalíveis, mas somos fracos. Existem circunstâncias em que nos julgamos fracos e Deus está nos dizendo: eu estou aí, eu estou junto. O vaso é de barro, mas eu estou em você. O vaso é de barro, mas tem tesouros preciosos. Aí nós precisamos entender que somos simples vasos de barro, levando a preciosa excelência, o precioso tesouro. Precisamos entender que o nosso homem interior está sendo avaliado por Deus, e é o interior que está pesando nessa avaliação de Deus. Precisamos entender que vivemos em função da glória futura e não nos balizamos pelo conforto ou pelas tribulações presentes. Precisamos entender que os valores eternos é que nos dirigem e não os temporais. Talvez por algum motivo você tenha se sentido já fraco demais e tenha pensado: será que Deus se interessa por mim? Talvez por alguns motivos relacionados à capacitação, você tenha já dito em algum momento: será que Deus vai me usar ou quer me usar? Talvez por alguns motivos relacionados a limitações, você já tenha dito ou pensado: será que eu posso ser um vaso nas mãos de Deus? E talvez tenha duvidado disso. E Deus está dizendo nesta noite que o critério dele é outro. Ele quer sim usar você para a honra, glória e louvor do seu nome. Não obstante
as limitações, não obstante as fragilidades, Ele quer usar você. Amém?